Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a insatisfação, não é esse drama do nosso tempo, mas que, entendendo bem, podemos não somente conviver, mas como crescer também. Aqui no segundo bloco, vou apresentar para você, uma vez mais, uma literatura que te possa ajudar, não é, no contexto do tema da noite. Em primeiro lugar, quero mostrar aqui esse livro do... Não é o Kierkegaard, né, é um dos pensadores no século passado, né, século XIX, e ele tem um livro aqui muito interessante, O Conceito de Angústia, está aqui para você. Søren Kierkegaard, está aí o Conceito de Angústia, muito interessante. E vale a pena você aprofundar isso daí através dessa boa literatura. Aqui também tem do Sidney Telles, aqui pela editora Canção Nova, A Cura das Feridas Familiares. Está aí muito interessante, trabalhando, não é, as feridas familiares, porque você sabe que na vida, como dizia o saudoso Padre Léo, as pessoas que a gente mais ama são as que a gente acaba mais ferindo, não é? Porque convivemos mais e assim por diante. E, no entanto, é preciso sarar isso daí, curar isso daí, e justamente através do amor. Está aí para você uma bela dica do Sidney Telles aqui pela editora Canção Nova, e também do saudoso Padre Léo, está aqui para você, não é? Citei o mesmo, Sede Fecundos, especialmente aí para os casais, um livro realmente extraordinário do nosso querido e saudoso Padre Léo, Sede Fecundos. Além disso, tem aqui outra coisa, Para Amar e Ser Amado, Fundamentos para a Educação Autêntica no Amor, do Emanuel Stênio, Levanta-te e Anda, o desafio de chegar até o fim, não é? E vários outros livros aqui, para que você possa, através do endereço que aparece na sua tela, você possa acessar, adquirir esse material e, claro, não é, crescer ainda mais no conhecimento daquilo que nós estamos debatendo aqui hoje, ou num assunto relacionado, né? Daqui a pouquinho eu vou dar para você os nossos endereços eletrônicos, Twitter, Facebook, o nosso blog especialmente, para que você possa estar antenado com o programa Em Pauta, acompanhando, mas ao mesmo tempo interagindo com a gente. Antes, porém, deixa eu passar aqui a bola para o meu amigo Frei Antônio Moser, porque, Frei Moser, como eu dizia há pouco, no primeiro bloco, realmente a insatisfação ela pode se dar, e o doutor está nos ajudando, no nível pessoal, e nos ajuda a compreender, inclusive, o quadro de sociedade que nós temos, mas quando a gente amplia também isso, às vezes para um estado, não, para um país, às vezes até para um continente. Então nós temos acompanhado, por exemplo, essa insatisfação aí nos últimos tempos, por exemplo, no norte da África, no Oriente, mesmo aqui no nosso Brasil, não é, com as várias reivindicações que nós acompanhamos, os movimentos. Então a gente fica se perguntando, Frei Moser, a insatisfação, ela realmente, ela pode se mostrar como uma espécie de desejo de algo bom, como as modificações, as reivindicações, mas também pode se mostrar como uma espécie de virtude, ou quem sabe até vício? O que o senhor diria nesse sentido? Virtudes e vícios, né? O doutor Aloísio, ele fez um pequeno aceno à simbólica do pecado original, e muito bem colocado. Eu iria, dentro dessa direção, dizer que, desde o início, a humanidade parece ter nascido insatisfeita. E, sobretudo, quando nós vemos o caso de Caim e Abel, não é? É o primeiro homicídio. Mas a história da humanidade, no fundo, é o quê? Uma história de guerras, de revoluções, umas mais profundas, outras menos profundas. Isso é uma leitura um tanto unilateral, porque, evidentemente, a nossa terra é pequena, mas ao mesmo tempo grande. Você pode ter paz relativa num continente e menos no outro continente. Mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte: normalmente essas revoluções e essas inquietações, essas lutas, não é? Elas têm por baixo a situação de um povo ou de um grupo que não se sente valorizado, que não tem o mais necessário para viver, para sobreviver, para crescer, ou seja, se sente esmagado
por uma situação econômica, uma ditadura política, perseguição. Então, isso é que geraria uma insatisfação muito grande. No tocante aos dias de hoje, eu me pergunto onde é que nós vamos encontrar um povo satisfeito. Talvez lá no Tibete, ou coisa que valha, não é? A gente possa encontrar alguma aldeia, mas, de modo geral, a partir da própria Europa. Que insatisfação! Parece um vazio existencial. Claro que a história sempre permanece, claro que a Europa é como que a professora em todos os ângulos, né, da humanidade, ao menos para nós, mas de qualquer forma, a gente vê uma insatisfação. Eles têm tudo materialmente, mas não têm o espiritual, o transcendente, tão assim, eu diria, tão arraigado como nós encontramos aqui no meio do nosso povo. Então, eu distinguiria muito. Há certas situações onde essa inquietação social, ela remete diretamente para uma falta de algo que é essencial para a vida, ou então porque você tem em abundância, você está saciado e com isso também perde o sentido do viver. Tá certo. Olha, nós fomos aqui às ruas e antes do doutor Aloysio colocar para a gente aqui um pouco no complemento dessa fala do Frei, perguntamos às pessoas, e aí? E você? Você está se sentindo satisfeito consigo próprio ou não? E por que sim ou por que não? Vamos ver o que as pessoas responderam. Porque eu emagreci 20 quilos, ainda não cheguei no que eu quero não, mas parei de sentir dor, parei de suar e eu estou satisfeita comigo mesmo. Graças a Deus, estou muito satisfeito. Mas porque eu estou com Deus, quem está com Deus está feliz, meu filho. Em algumas partes sim, em outras não. A gente tem vida profissional, vida religiosa e assim, é difícil, né? Tanta coisa assim pra gente pensar, trabalho, né? Então, algumas coisas assim, a gente não está 100% satisfeito. Por exemplo, no trabalho, às vezes a gente não recebe o salário que a gente merece, né? Ou então a gente não está satisfeito com o nosso relacionamento, poderia ser melhor, né? Em alguns pontos a gente poderia melhorar. Porque eu tenho Deus comigo, eu sou feliz. Tudo me completa. Ok, deu aí para você acompanhar um pouco que as pessoas andam dizendo, né? Algumas estão dizendo satisfeitas, porque é interessante isso aqui, doutor, não é? As pessoas dizem, não, eu estou satisfeita comigo porque eu tenho Deus. Mas no sentido de quê? Quer dizer, eu tenho coisas para realizar, eu ainda tenho uma vida pela frente, eu tenho desafios, mas eu estou com Deus, quer dizer, eu estou com um sentido, eu estou com um norte, eu estou com uma certa segurança. Interessante que o Thomas Edison, não é? Tão famoso, ele dizia o seguinte, olha, é a insatisfação a principal motivadora do progresso humano. E acho que a coisa vai por aí, não é, doutor? E podemos lembrar, Padre Hamilton, que a questão da enrolação, do adiamento, da postergação, né? Isso que envolve o comodismo, a acomodação, é realmente terrível, né? E eu gostaria de fazer dois raciocínios. Um, aproveitando a citação de Kierkegaard, né? Que é um grande filósofo, fazer uma citação rápida do poeta de novo, Fernando Pessoa, que ele descreve a situação de angústia que às vezes nos ajuda, né? Quando as palavras se aproximam ao pensamento, a gente não fica tão perdido. Fernando Pessoa descreve a angústia dizendo o seguinte: esta velha angústia, esta angústia que na verdade eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vasilha. Mal sei como conduzir-me na vida com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma. E na desesperança ele fala, se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não, é esse estar entre, este quase, se pode ser que isto. O internado no manicômio, ao menos alguém. Eu não, sou internado no manicômio sem o manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco. Lúcido porque eu estou com noção de tudo, louco porque eu estou mal, eu estou péssimo no meu sentido de vida. E aí, completando o raciocínio que Frei Moser fez, dizer que existem alimentos para o vazio existencial, para o vazio da alma, e quando a gente fala em alma, a gente quer dizer o emocional, que correspondem aos alimentos do estômago.
temos os alimentos líquidos, que são menos consistentes, e os sólidos, que são mais consistentes. Uns duram menos tempo no seu preenchimento do vazio do estômago e outros menos. Vamos lá, então. Nós temos dois tipos de alimentos que são menos consistentes para preencher o vazio existencial. Eles são muito importantes, são fundamentais, mas não são suficientes, como o dinheiro. O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Esse é o exemplo de um alimento que é importante, fundamental, mas não é suficiente. Quem são? Os prazeres e as conquistas. Os prazeres, que é tudo que a gente gosta de fazer, e as conquistas, que são o dinheiro e tudo que ele permite, a fama e tudo que ela agrega, o poder e tudo que dele emana, o conhecimento e a sua dominação. Você tem um doutorado, eu só tenho um mestrado, e o afeto, nas alegrias do amor e das amizades. E aí o telespectador da Canção Nova fala assim, esse doutor Luiz está meio doido, como é que vai colocar que o afeto é menos consistente? Por quê? Ele é fundamental, ele é essencial, Padre Hamilton, mas você depende do outro. Você depende da correspondência do outro. Então, não podemos viver nossa vida tendo como pilar único as amizades e o amor, porque ele é relativo. E esses alimentos, tanto os prazeres quanto as conquistas, eles se pedem mais. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta. Por que Frei Moser falou que todos os salários são insatisfatórios? Porque o salário só é considerado bom por 2 meses. No terceiro mês você já fez tanta prestação que já não está sobrando dinheiro mais, né? Então, esse alimento, que é o alimento do cotidiano, é importante, mas não basta ficarmos nessa questão que está diretamente ligada à sobrevivência. E os alimentos mais consistentes são de 3 naturezas. Primeiro, as causas. Primeiro, não porque é mais importante, mas inicialmente as causas, que é o que a gente chama de amor desinteressado. Não tem a ver nem com interesse por dinheiro, nem por votos. Quando eu falo votos, eu falo não é aquela coisa que a pessoa está fazendo já pensando em obter alguma vantagem daquilo. Então, as causas, o amor desinteressado é quando você faz algo sem interesses secundários, sem segundas intenções. A devoção. Conceituando a devoção como a capacidade de acreditar que tudo é muito mais do que dá para entender. Ou seja, a devoção não é acreditar nisto ou naquilo, é um verbo intransitivo, acreditar. E esse acreditar envolve a ideia da fé, a ideia da crença, porque vai além da lógica. Né? Se eu dependo de uma fotografia de Deus para acreditar em Deus, eu estou frito, lógico, né? Se eu dependo de uma prova material, de algo que está para lá do material, eu estou com uma estratégia inadequada. Então, a devoção que pode ser por um caminho religioso, e a devoção que pode ser por um caminho não religioso, yoga, meditação. A pessoa pode ter uma vida devocional sem estar vinculado, né? A religião facilita, porque a religião já é uma estrada pavimentada. Você tem os hinos, você tem os cantos, você tem a filosofia, você tem a história, e você tem o seu grupo. E o ser humano é um animal de bando, nós precisamos de ter grupo. E por isso a importância de nos vincularmos a grupos que prestem, grupos que tenham consistência, porque senão a gente vai se vincular a grupos que nem tão bons são assim. E por último, terminando, o terceiro alimento, acabamos de citar, a coerência e o esforço. É um grande preenchedor do vazio existencial. A pessoa que está prometendo para si mesma e tentando ir cumprindo, ela é uma pessoa que tem mais paz dentro de si e mais facilidade até para conectar com o plano espiritual. Tá certo. Frei Moser, e aí nessa linha, antes de terminarmos aqui o nosso segundo bloco, então, ainda falando em termos de definição, a insatisfação, ela pode ser a expressão também de um estado de espírito? Eu diria que normalmente é a expressão de um estado de espírito, só que às vezes um estado de espírito negativo, outras vezes um estado de espírito positivo. Agora, depois das colocações, não é, do nosso psiquiatra, eu realmente tenho um pouco a acrescentar. Uma devoção, né? A devoção, a religião, a coerência, realmente são elementos fundamentais para que a pessoa se sinta não ilusoriamente satisfeita, porque o dinheiro muitas vezes é ilusório. Nós temos um personagem no Brasil que tinha bilhões e bilhões, não é, em dólares há pouco tempo e que de repente parece que está em bilhões de dívidas, né? E assim vai. Então é algo assim de muito inconsistente, enquanto que essas colocações que o senhor fez, elas dão, vamos dizer, o patamar da consistência. E a pessoa só se realiza quando ela atingir um certo patamar de consistência. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não sai daí não, já já nós estaremos de volta. Eu quero perguntar ainda ao doutor a questão seguinte, afinal das contas, quem é que muda o mundo? O satisfeito ou o insatisfeito? Mas a resposta
após o nosso intervalo e voltaremos já já com o terceiro bloco do programa Em Pauta.